Essa segunda denúncia formulada pela primeira promotoria da área Zona Sul Barra, ela se refere a fatos de tortura praticados pelo acusado Jairo em relação à vítima Enzo, né? O Enzo Saraiva Delforge. Né? Foram 3 atos de tortura e, na verdade, essa daqui não é a primeira, não é a segunda denúncia. Há uma denúncia antecedente em relação a outros fatos. Essa é a segunda denúncia feita pela primeira promotoria da Zona Sul Barra. Coisa na denúncia, primeiro que na data do 9 de março do ano de 2015, o acusado teria ligado para a mãe do Enzo, a senhora Débora, e pedido para levar ele numa festa. E aí, durante o trajeto, ele pratica atos de tortura contra essa criança, né? Tortura física, tortura psicológica, culminando por determinar que essa criança saísse do carro sozinha. Essa vítima tinha, à época, apenas 3 anos de idade e ela vem a cair e fraturar o fêmur, né? Então, o primeiro fato se refere a isso. Depois da chegada do hospital, novamente, com o mesmo modus operandi da primeira denúncia, eles fazem informação falsa no boletim de atendimento médico. Então, aí você já está falando de um crime de falsidade ideológica. E um terceiro fato praticado em data não precisada, entre novembro de 14 e junho de 16, a vítima Enzo e a sua irmã Clara acordam no meio da noite, vão beber água, o acusado manda a Clara voltar para dormir e o Enzo permanecer com ele, e aí ele pratica também uma sessão de tortura contra a criança, ele pisa na barriga dessa criança, depois ele bota um pedaço de papel na boca da criança para ela não gritar, ele ameaça a criança de que se ela engolisse o papel iria sofrer novos atos de tortura e termina numa outra sequência, segundo narrado pela própria denúncia, levando essa criança para o automóvel, dirigindo com essa criança pelo condomínio onde ele residia, com um saco na cabeça, né? Então, são 3 fatos distintos. Ele responde em concurso material em relação a essa denúncia, e a gente fala de concurso material quando você tem desígnio autônomo em relação à prática de cada um dos crimes. E o que significa o desígnio autônomo para o leigo? Significa quando a intenção dele é uma intenção diversa para cada fato praticado. A lei determina que quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, ele responda no chamado concurso formal. Por quê? Porque o desígnio, a vontade do agente, ela é única. Então, ele responde por uma pena aumentada em qualquer dos casos. Quando se percebe, né, pela leitura do processo, que o desígnio do autor ele é um desígnio autônomo, ou seja, uma vontade diferente no agir, ele responde pelo crime com as suas penas somadas, ou seja, soma a pena da tortura com a segunda tortura, com a terceira tortura, juntamente também com a falsidade ideológica. Então, em relação às 3 vezes, foram 3 atos autônomos praticados com vontades distintas, né? Então, ele responde por 3 crimes de tortura, conforme a gente já tinha mencionado no chamado concurso material. Em relação à falsidade ideológica, praticada após o primeiro ato de tortura, ele também responde por desígnio autônomo, porque não tem nenhuma correlação com o fato antecedente. Em relação às penas, assim, primeiro você tem, no início de uma investigação, você precisa ter indícios de autoria e materialidade para levar essa pessoa ao tribunal respondendo a uma acusação penal. No decorrer do processo, você faz o que a gente chama de colheita de provas sob o crivo do contraditório.
E o que é o crime contraditório? É quando tanto acusação quanto defesa terão todos os momentos o direito de se manifestar, né? No inquérito policial brasileiro, ele tem um cunho inquisitivo, ou seja, são partes produzindo prova. No processo, não. São partes produzindo prova, mas sob o crivo do contraditório, ou seja, há uma dicotomia. Tudo que é falado pela parte da acusação pode e deve ser rebatido pela parte da defesa. E ao término da instrução, o juiz decidirá se a prova é cabal no sentido de uma condenação ou se a prova não restou corroborada com o que foi dito nos autos de inquérito policial, e aí ele opta por uma absolvição, né? As penas somadas, elas podem dar algo em torno de 30 anos, imagino eu. Então, na verdade, a conexão dessa denúncia em relação a denúncias pretéritas só demonstra o modus operandi do acusado Jairo, né? Que ele tinha como hábito, né, praticar tortura e agressão contra crianças e mulheres. Isso vem plenamente delineado, né, na linha do tempo em relação a fatos por ele praticados com fatos que foram descobertos após a morte do menino Henry. Então, isso demonstra como você tem eventualmente um abusador e a primeira vítima vai à delegacia e consegue identificar esse abusador, várias mulheres depois falam que foram abusadas pela mesma pessoa. Então, você tem um modus operandi. Isso daí se conecta nesse sentido, mas ele vai responder por fatos de forma autônoma e as penas autônomas serão somadas no momento futuro lá na vara de execuções penais. Então, na verdade, a gente tem já um processo no Tribunal do Júri que trata do homicídio do Henry Borel e outros fatos, que será julgado por um tribunal popular, né? O Tribunal do Júri é o único momento no processo penal brasileiro em que nós somos julgados pelos nossos pares e não por um juiz togado. E as denúncias de tortura serão julgadas no juízo comum, né? Ou seja, o próprio juiz togado. Condenado em ambos os fatos, ou 2 fatos, ou 3 fatos, esses processos vão para a vara de execução penal para iniciar a execução provisória da pena. E uma vez que os processos não comportem mais nenhum tipo de recurso, né, essas penas são unificadas na vara de execução e são cumpridas na sua totalidade. O acusado se encontra preso provisoriamente em relação ao crime de homicídio, foi requerida a prisão em relação a esses crimes de tortura. Até agora eu não tenho a notícia da decisão da Justiça e provavelmente ele permanecerá preso até o julgamento perante o Tribunal do Júri.